Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Crimes em Série com a Dilma Stine. Bom, esse é o nosso primeiro episódio e eu tô muito feliz, eu tava muito ansiosa para fazer esse vídeo. E eu não vou fazer uma introdução muito longa, então se você quiser ouvir um pouco mais do que esse canal vai ser sobre, fica até o final. E esse vídeo está sendo patrocinado por mim, então fica até o final para você participar do sorteio que eu fiz. E por favor, não esquece de se inscrever e dar o like, que vai me ajudar muito, já que é o primeiro vídeo. E é isso, bom vídeo para você! Você que tá me ouvindo, você acha errado se interessar por True Crime? Bom, eu vou te explicar tudo o que eu puder sobre True Crime nesse vídeo. E daí no final você me conta qual foi a sua conclusão. Eu vou tentar ser o mais imparcial possível, eu espero que eu seja. E então é isso, eu espero muito que vocês gostem do vídeo e vamos lá. Bom, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de fazer um adendo que eu sempre faço para os meus amigos, toda vez que eles me pedem para explicar um pouco mais sobre esse assunto, e que eu acho muito importante. Tanto o True Crime quanto a criminologia, eles não têm a função de justificar o que o criminoso fez. Porque quando a gente fala a palavra justificar, a gente está tirando o peso das ações daquela pessoa. Mas sim, o True Crime tem a função de explicar, talvez, quais foram os fatores que levaram àquilo acontecer. Novamente, o True Crime e a criminologia não servem como uma justificativa, mas sim uma explicação. A gente conhece o True Crime através de documentários, podcasts, canais do YouTube, mas vamos tentar entender desde a raiz dele o que ele é. Bom, ele nada mais é do que a narrativa detalhada e analítica de um crime real. Então você vai ter pessoas tentando analisar um caso desde a infância daquela pessoa, aquele predador, até os dias de hoje para entender quais foram os estímulos e fatores que acabaram levando a pessoa a chegar naquele ponto cruel e terrível. Bom, o True Crime ele se baseia em um estudo chamado criminologia. A criminologia é um estudo sociológico, ou seja, ele tem bases... Ok, eu vou um pouco para os conceitos, mas vocês vão conseguir me acompanhar. Ele tem bases empíricas, ou seja, os estudos empíricos eles não têm uma resposta certa ou errada. Eles são baseados na experiência. Então, por exemplo, a psicologia. Você não tem uma resposta certa ou errada. É tudo baseado na experiência, na forma que aquilo se conduz. Enfim, por ser um estudo dessa forma, o estudo da criminologia e do True Crime, ele não vai te levar a uma resposta tipo, olha, essa criança aqui, no futuro ela vai ser um criminoso. Não, mas você pode tentar entender o que aconteceu para evitar que isso aconteça no futuro. Então, essa eu acho que é a maior função do True Crime. Bom, agora que você já sabe o básico sobre o True Crime, vamos tentar entender de onde que ele surgiu. As primeiras aparições, por incrível que pareça, começaram em 1550. Sim, faz tanto tempo assim. E ele era um assunto que era principalmente interesse da classe artesã para cima. Ou seja, ele era considerado quase um gosto da elite. E diferente um pouco do que a gente tem hoje em dia, elas levavam quase uma função fantasiosa, porque todos os escritores de True Crime da época, eles contavam sim o True Crime de forma analítica, de forma detalhada, mas eles sempre colocavam uma mensagem, uma moral da história muito forte nas entrelinhas. Então os textos eles tinham função. Você nunca iria encontrar uma história simplesmente contando os fatos, mas sim uma história que continha, por exemplo, uma condenação ao crime, uma condenação à carreira criminal, uma história que contasse que o crime não vale a pena, enfim. E principalmente o que começou naquela época foram as histórias de True Crime com aquela questão da consciência social, da crítica social. E é uma coisa que ela fica muito forte até hoje e é o que eu vou falar agora para vocês. A crítica social no True Crime é o próximo tema que eu vou falar. E ela, na minha opinião, é o ponto mais importante quando a gente está falando de criminologia e true crime. Bom, a crítica social, ela é muito importante porque é através dela que a gente entende a realidade dos fatos. Às vezes, tanto por conta da forma que as coisas são colocadas na mídia,
quanto à nossa dificuldade em aceitar os fatos, a gente acaba colocando os fatos em pontos fantasiosos. Então a gente acaba mascarando aquele fato em algo fantasioso, como por exemplo, considerar alguém um monstro, o que, né, a gente realmente acha, porque a gente não consegue entender como aquilo é humano. Mas quando a gente faz isso, a gente está ignorando um problema social e colocando ele como se fosse algo único, sendo que não é. A gente está cansado de ver o quanto de crime que a gente tem diariamente, tanto nacionalmente quanto mundialmente. Enfim, a gente tem bastante isso, por exemplo, com as mulheres, porque a imagem que a sociedade criou para as mulheres é muito de alguém carinhoso, que se importa, enquanto na verdade as mulheres, como qualquer outra pessoa, elas têm capacidade de ser bastante cruéis e maldosas. E então no livro Lady Killers, por exemplo, a gente tem um exemplo disso, que é a Condessa Drácula, que nada mais era do que, né, uma serial killer, que a gente tá cansado de ver por aí, uma pessoa que tinha muitos problemas de controle e, enfim, uma crueldade sem tamanho, realmente, mas que era uma pessoa. E que a gente tem que considerar essa forma não para humanizar e passar a mão na cabeça dela. Não, para identificar esses problemas e começar a identificar eles mais cedo, para talvez evitar outras repetições da Condessa Drácula. Enfim, basicamente, então, o que a gente aprende disso é que o criminoso em si, ele não é um problema para sua vítima, para a família da vítima ou para a família dele em si. Ele é um problema da sociedade. E quando a gente isola ele num mundo de conto de fadas, ou melhor, né, conto do demônio, kkk, piadinha, a gente tá, na verdade, ignorando que ele é um problema real. Então, é muito importante a gente colocar essas pessoas dentro da nossa sociedade, porque é assim que a gente vai conseguir evitar problemas maiores no futuro. Então, a crítica social, ela nada mais é do que uma análise do local em que essa pessoa ocupa na sociedade. Então, dessa análise, a gente vai entender de onde que saem esses crimes. E a crítica social, ou o local que essa pessoa ocupa na sociedade, vocês vão ver que não quer dizer que, tipo, todas as pessoas ricas vão cometer crimes ou todas as pessoas pobres vão cometer crimes. Mas talvez pessoas que, vamos supor, sofreram violência na infância vão replicar isso no futuro. Pessoas que receberam muitos estímulos negativos durante a sua vivência, a forma que ela cresceu. Pessoas que receberam estímulos de controle, então às vezes a falta de controle ou excesso de controle. Isso são teorias que eu vou contar nos próximos vídeos do canal, então não esquece de se inscrever. Mas enfim, isso são fatos muito importantes, porque elas vão ajudar a gente a entender tudo. Enfim, esse é o papel da crítica social no True Crime, é colocar essas pessoas na nossa sociedade e identificar os problemas. Então agora você já sabe disso. Até agora eu deixei o True Crime, os crimes reais, de uma forma tão mastigada que você deve estar se perguntando, mas então por que as pessoas se interessam por isso? Por que a Juliana bota True Crime na pia enquanto ela lava a louça? Bom, é isso que a gente vai tentar entender agora. Por que as pessoas se interessam pelo True Crime? O que tem nesse gênero que faz as pessoas quererem ouvir tanto sobre, se é uma coisa tão triste, cruel? Bom, alguns pesquisadores, eles vão te falar que, na verdade, nada mais, nada menos do que é uma parte dos nossos interesses mórbidos. Em contrapartida, você vai ter vários pesquisadores que vão te falar o contrário. Nada mais é do que uma falsa sensação de controle quando a gente está ouvindo essas histórias. Ou seja, vou tentar simplificar para você. Quando você ouve essas histórias, de certa forma, você se sente mais familiar com um assunto tão longe da nossa realidade, que na verdade não é tanto assim, e dessa forma você se sente mais seguro. Então, se eu ouvir como a minha amiga foi assaltada e ela estava com o celular na mão, agora eu sei que se eu guardar o meu celular, eu não vou ser assaltada. Eu não preciso nem dizer que, na verdade, essa sensação de controle que a gente tem nada mais é do que quase uma falácia da nossa mente, um efeito placebo que a gente tem, porque a gente acha que essas realidades estão muito longe da gente, mas na verdade elas não estão. Enfim, mas isso não tira o nosso interesse sobre o assunto, e principalmente hoje em dia eu vejo que muita gente tem interesse justamente nessa questão da crítica social,
Eu acho que é muito importante quando a gente está procurando até pessoas que a gente quer que nos representem para criar políticas públicas, para evitar esse tipo de coisa. Enfim, o True Crime ele pode te interessar por vários fatores, mas esses foram as maiores similaridades entre as pessoas que se interessam pelo assunto. Você que se interessa por True Crime, me conta aqui nos comentários por que ele te interessa tanto. Bom, e para concluir esse vídeo, eu gostaria de lembrar uma coisa muito importante, que parece até trivial eu lembrar disso, mas vendo como algumas coisas escalam nas redes sociais, a gente tem que sempre lembrar disso. Eu sou uma pessoa que eu vou sempre manter o meu senso crítico ligado, mas outro botão que as pessoas esquecem muito de ligar é a empatia. E quando a gente está falando de crimes reais, a gente está falando de pessoas reais, vítimas reais. E então é muito feio da nossa parte sair fazendo comentários por aí que possam desrespeitar essas vítimas de alguma forma, porque elas são as verdadeiras protagonistas dessas histórias. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Seja uma pessoa consciente quando você está consumindo esse tipo de conteúdo. Não existe a você sentado na sua cadeira, na sua casa, tentar opinar no que uma vítima deveria ter feito em alguma situação, porque você não está vivendo aquilo. E se tudo der certo, você não vai precisar viver aquilo. Mas é muito feio a gente julgar essas pessoas que estão numa situação tão crua do ser humano, sabe? Você não tem ideia do que está passando pela cabeça dela naquela situação. Enfim, e às vezes a forma como as pessoas lidam tanto com o luto, tanto com a perda, tanto com o pânico, é totalmente diferente. Então, tentem ser o mais imparciais possíveis quando vocês estão assistindo alguma coisa, vendo a reação das pessoas para algo, porque é muito imprevisível. E eu vou fazer um vídeo sobre isso no futuro, então não esquece de se inscrever. Mas enfim, por que eu tô falando isso? O True Crime, logicamente, principalmente hoje em dia, eu acho que ele tá com um poder muito grande. Então você tá vendo os crimes reais e os assuntos, tanto nas redes sociais, elas estão chegando a dar reflexos na justiça criminal real. Bom, isso tem desde antigamente, como a opinião pública afetava os crimes. Mas hoje em dia, com as redes sociais, parece que isso está muito mais forte. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês de como a falta de empatia das pessoas acabou transformando casos em, infelizmente, não fatalidades, mas coisas que acabaram prejudicando muito o caso. Desculpa, eu estava procurando a palavra na biblioteca da minha cabeça. Enfim, bom, o primeiro caso que eu queria lembrar todo mundo aqui é o da Amanda Knox, que foi uma garota americana que foi fazer um intercâmbio na Itália e a colega de quarto dela foi assassinada. Eu vou ter que montar essas palavras, mas enfim, ela foi assassinada e as pessoas começaram a entrar nas redes sociais da Amanda Knox. Faz tanto tempo que eu acho que, se eu não me engano, na época era o MySpace. Acho que nem todo mundo aqui tá familiarizado com MySpace, mas era uma rede social bem antiga. Lembrava um pouco o Orkut, que eu sei que também nem todo mundo aqui vai ser da mesma geração, mas enfim. A Amanda Knox começaram a pegar essas postagens dela na rede social, que nada mais eram do que a vida pessoal dela. Então, fotos dela de festas. E assim, eu posso ir numa festa essa semana e ir na próxima e nunca mais ir, mas você entrar nas minhas redes sociais e falar, olha como ela é festeira, ela foi em festa 2 semanas seguintes. E é exatamente isso que aconteceu com a Amanda Knox. Eu não tô falando que ela não era uma pessoa de festa, só tô falando assim, que as pessoas, elas mergulharam tanto nos julgamentos de tipo, olha como ela é aqui, começaram a implicar que ela era uma pessoa vulgar, e diante disso, a mídia italiana, na época, acabou replicando esses comentários, e isso tornou ela, nos olhos do público, a predadora, sendo que essas não eram provas reais, eram só a opinião do público em relação a, entre muitas aspas, porque eu acho que isso não é, mas enfim, ao caráter dela na vida pessoal. E na verdade isso acabou influenciando na forma que o detetive estava lidando. Então, se vocês verem o documentário dela na Netflix, vocês vão ver muito sobre a visão de túnel, que é quando uma pessoa, ela coloca, ela tem a ideia, tipo, não, essa daqui é a vítima, e ela faz de tudo pra provar que aquela meu Deus, a vítima não,
a predadora, ela faz de tudo para provar que aquela lá é a predadora, ao invés de investigar para saber se há outro predador, enfim. Com a Amanda aconteceu isso. Todas as provas apontavam para uma outra pessoa, mas como o público apontou para ela, ela ficou presa por anos. Hoje em dia, ela foi inocentada. Outro caso que aconteceu recentemente, que a opinião pública acabou prejudicando uma pessoa, foi no caso recente dos assassinatos em Idaho, em que, se vocês pesquisarem sobre o caso, vocês vão saber que, se eu não me engano, foram 4 universitários que foram assassinados dentro da casa deles e tinham 2 colegas de quarto dormindo na casa e também, um pouco antes do crime, uma das pessoas que sofreu, foi vítima desse crime horrível, ela ligou para o ex-namorado dela. E quando esse detalhe foi parar no público, todas as pessoas, não todas, mas enfim, muitas pessoas começaram a teorizar de que ele era a pessoa culpada. E nessas teorias, ele acabou sofrendo muito com a pressão pública, sendo que ele era inocente. Inclusive, já acharam o culpado. Então, quando a gente começa a fazer teorias, a gente tem que lembrar que essas pessoas são pessoas reais. E quando você faz um comentário numa rede social falando, eu acho que fulano é o culpado, na verdade, você está falando de uma pessoa real, de uma pessoa que pode acabar sofrendo até violência na rua, porque isso realmente acontece. Então, é muito legal a gente lembrar que as pessoas que estão nesses casos, elas são pessoas reais. E agora eu vou levar o vídeo um pouco mais coisa pra cima. Então, eu vou lembrar de 2 casos que o True Crime realmente ajudou as pessoas a serem inocentadas ou, enfim, encontradas, no caso da Gabby Petito, que foi um caso que aconteceu no ano passado. Infelizmente, a Gabby, ela foi encontrada sem vida, mas foi graças ao TikTok e a forma como viralizou, em que as pessoas conseguiram encontrar provas e, de acordo com essas dicas e, enfim, tudo isso que aconteceu, acabaram encontrando vídeos em que eles estavam presentes, enfim, essa mobilização que as pessoas fizeram ajudaram a levar aos fatos e realmente acabaram, graças a alguns vídeos, encontrando o corpo dela para a família conseguir fazer o funeral que ela merece, enfim. E foi através dessa coisa viral do TikTok que essas informações foram se cruzando. Isso foi uma forma positiva. E outra agora, que, assim, é até bobo eu falar aqui como se fosse algo, assim, único, mas nos Estados Unidos a gente tinha um programa chamado America's Most Wanted, em que casos criminais que eles não conseguiam achar o criminoso, eles acabavam colocando, às vezes, um sketch, né, que nada mais é daquele desenho facial de como as vítimas identificaram sendo criminoso, e daí eles acabavam colocando ou a foto do criminoso ou esses sketches na televisão, nesse programa, e com isso eles ajudavam, eles tinham vários e vários telespectadores, então eles ajudavam a polícia e o FBI a encontrar esses criminosos. E, pasmem, eu não sei quantos episódios foram ao ar, mas eles conseguiram achar 1.203 pessoas graças a esse programa, incluindo, olha aqui, 17 pessoas da lista dos mais procurados da FBI, vocês têm noção disso? Então, a gente tem que lembrar muito de que as pessoas, elas podem ser o melhor caminho para ajudar a chegar no destino, que seja achar esses criminosos e fazer justiça, ou elas podem também acabar sendo um caminho para uma injustiça, como você apontar um criminoso, um inocente sendo criminoso. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, então me contem aqui o que você concluiu. Você acha que é errado se interessar pelo True Crime? Só dando a minha conclusão rapidamente, eu acho que não tem importância você se interessar pelo True Crime desde que você tenha responsabilidade pelo que você faz com aquelas informações. Eu sou uma pessoa que eu tendo a procurar criadores que sejam respeitosos com o assunto que eles estão falando, e é dessa forma que eu vejo, assim, eu acho que quando a gente dá palco pra gente que não trata isso de forma imparcial ou respeitosa com as vítimas, a gente acaba sendo bastante ruim para essas vítimas.
Eu acho que, assim como qualquer assunto, se você não tiver senso crítico e empatia, você vai acabar errando. Então, se você tiver essas duas coisas com você a todo momento, não tem problema consumir. Você pode consumir quase todo tipo de assunto. Eu não gostaria de falar tudo, né? Porque às vezes depois vem alguém falando, mas e tal coisa? Então é melhor não. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de comentar aqui embaixo qual foi sua conclusão. Se você se interessa por True Crime, eu quero muito saber. E agora, só falando um pouco mais sobre esse canal, esse foi nosso primeiro vídeo do Crimes em Série. Como vocês veem pelo título e pelo assunto do primeiro vídeo, eu vou abordar um pouco sobre crimes. O meu objetivo é abordar um pouco mais, não o lado criminologia do que True Crime, mas como eu disse, se vocês quiserem que eu conte algum caso, vocês podem me pedir. A criminologia, ela tem várias teorias muito legais que eu gostaria de abordar aqui. Eu não sou profissional, eu sou uma pessoa, mera mortal estudando sobre esses assuntos através de livros ou da internet, então eu convido profissionais a me corrigirem o tempo que vocês quiserem, vocês comentarem a opinião de vocês, enfim. O próximo vídeo, ele vai ser sobre cultos, que é um assunto cultos/seitas, que é um assunto que eu me interesso muito. Então, não esquece de se inscrever para voltar aqui no próximo vídeo. E, para terminar, vamos falar do nosso sorteio. Bom, se você quiser participar do nosso sorteio, eu vou sortear um cartão presente de R$50. Eu ia falar Amazon, mas eu acho que eles não têm cartão presente, então qualquer coisa eu vou passar da Submarino. Mas enfim, se você quiser um cartão presente de R$50, deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. E junto ao seu comentário, coloca um número de 1 a 100. Se você puder dar uma olhadinha nos números que já foram, me ajuda muito. Se eu sortear um número e for um número repetido, eu vou pedir pra minha mãe escolher o comentário. Então faz um comentário bem legal, tá bom? Se você puder, compartilha esse vídeo com seus amigos. E se você tiver interesse, me segue nas redes sociais. É isso. Um beijo. Muito, muito, muito obrigada por assistir. Até a próxima.